Bem, eu pediria um pouquinho da atenção de vocês. Nós vamos ter um escritório Davi e a Taíde Advogados. Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui presente. É uma honra muito grande, né? Agradecer a diretoria da BPV, em especial ao senhor Cristiano Costa Moreira. A equipe de edição e coordenação da revista de pavimentação, das pessoas da senhora Georgina Azevedo e Jean-Pierre Santiago. Dizer também que a revista BPV já tem 5 anos. Começou na gestão do Dr. Eduardo Ritt e tem continuidade na gestão do atual diretor-presidente, o Dr. José Pedro Santos Vieira. Eu venho aqui apresentar a coluna, né, da qual sou articulista, que tem tudo a ver com o tema da atualidade, né, meio ambiente. As questões ambientais estão muito em voga, repousam na Constituição Federal desde 88, mas só de uns 7, 8, 10 anos para cá que realmente tem tido uma política efetiva ambiental. E nada mais oportuno para a revista Pavimentação da BPV abordar temas relativos ao meio ambiente. Eu queria começar contando uma historinha. Eu fui o coordenador jurídico do órgão executivo do Sistema Nacional de Meio Ambiente no estado do Espírito Santo, de onde venho. O nome do órgão é o IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E eu ocupei um cargo comissionado, que algumas pessoas devem saber, cargo comissionado, geralmente o gestor, né, o administrador, conhece alguém e chama para ocupar, mas nesse caso não foi bem assim. Funcionou como numa empresa privada. Eu encaminhei o currículo e fui chamado para a entrevista. A primeira coisa que eu falei da entrevista foi o seguinte, isso para a secretária estadual de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo. Olha, para mim a questão ambiental tem que ser muito menos restritiva e muito mais orientativa. Eu arrisquei naquele momento, eu falei meu ponto de vista, porque eu iria trabalhar com ela e queria ter uma sinergia boa. Ela concordou no ato, fui contratado e assim trabalhamos durante 3 anos. Isso foi no ano de 2006. E no final de 2006, em dezembro de 2006, foi publicada a Lei Complementar 123, que estabelece o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. E nesse estatuto se pede que toda a primeira fiscalização ocorrida em micro e pequenas empresas seja orientativa e não repressiva. O que isso quer dizer? Se a micro e pequena empresa for fiscalizada, inclusive em matéria ambiental, o empresário deve ser orientado a se regularizar e explicado como fazê-lo. Não ser embargado, aplicado alguma multa, enfim. Isso que a gente entende por repressão. O artigo 225 da Constituição Federal, do qual eu sugiro a leitura de todos, ele é bem específico nesse sentido. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental de todos nós. E é o único que eu conheço que já é assegurado para pessoas que nem estão sob a terra.
As futuras gerações já têm o direito, esse direito fundamental assegurado, para vocês verem a importância do tema. E nesse artigo 225 está previsto que incumbe ao poder público, né, União, estados e municípios, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, o princípio da educação ambiental tem um fundamento constitucional, era isso que eu queria demonstrar. Ele tem a regulamentação através dessa lei de 2006. Só que nessa lei, ela tem um caráter muito mais de política educacional. Ela, por exemplo, determina que nas escolas será ensinado o meio ambiente, mas também estimula que a sociedade civil pratique atos que ressoem boas práticas ambientais. E é aí que entra a revista Pavimentação, da Associação Brasileira de Pavimentação. Lá é possível ler artigos jurídicos para a interface entre a ciência do direito e o campo técnico. E por que não também dizer que cabe orientar os empresários, a todos que lidam com empreendimentos que possam causar degradação ambiental, né? Então, a ABPV, como uma entidade associativa que congrega técnicos e empresários do ramo, exerce o princípio da educação ambiental através da sua revista e de tantos outros meios. Na revista, o que a gente procura fazer lá é divulgar normas recentemente publicadas, entendimentos judiciais, estimulamos o diálogo institucional, a gente acompanha também os projetos de lei, de normas, porque depois que publicada, para alterar uma lei é complicado. E uma lei não clara ou de difícil aplicação e compreensão estimula a clandestinidade. Então, através desses atos, a gente entende que a revista de pavimentação cumpre esse papel de educação ambiental. Eu queria citar, e aqui já vou no final da minha pequena fala, alguns temas que já foram tratados na nossa revista. Isso foi a judicialização do processo de licenciamento ambiental e a competência para exigências. Esse artigo, que na verdade foi um parecer, um processo de licenciamento ambiental de um terminal de barcaças lá no Espírito Santo, onde o Ministério Público exigia que o Instituto Ambiental de Meio Ambiente, Instituto Estadual do Meio Ambiente, exigisse EIA-RIMA para a confecção, para o processo de licenciamento desse empreendimento. Nós sustentamos que não era cabido o EIA-RIMA, que é um estudo muito caro e muito longo, né? É muito mais moroso, e acabou que o Ministério Público concordou com o órgão e disse que, nada obstante haver a resolução CONAMA 01 de 86, que fixa taxativamente, em rol exemplificativo, as atividades sujeitas à EIA-RIMA, cabe ao órgão estadual, por seu competente, ser quem licencia, fixar qual é o estudo aplicável a caso. Outro artigo também foi logo na edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde a questão do princípio da logística reversa. É sabido que em diversas atividades o que sobra das atividades não tem uma destinação adequada. Nessa aí, a gente se propõe a trazer para a atividade de pavimentação o aproveitamento
pavimento desse resíduo. Não posso me atrever a falar mais sobre. Posso falar sobre o aspecto jurídico, o aspecto técnico vocês devem saber melhor que eu, que tem muitos produtos que são subprodutos ou resíduos de diversas atividades que podem ser aproveitados na questão da pavimentação. Outro artigo que nós já tivemos a oportunidade de abordar no espaço jurídico foi em relação ao montante de compensação das atividades sujeitas à EIA-RIMA. O que é isso? Toda atividade que é sujeita, todo empreendimento que é sujeito ao estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA, ele deve, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele deve empregar até 0,5% do seu custo total na unidade de conservação impactada por ele. Acontece que o STF julgou essa disposição inconstitucional, através de uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Federação das Indústrias, Confederação das Indústrias. E o que isso acarreta, de forma prática? Quando uma lei é julgada inconstitucional, o efeito dela retroage, ou seja, tudo que foi feito sob a égide dela vai ter que ser desfeito. Imagine, se eu não me engano, o SNUC é de 99. Imagina, de 99 até 2 anos atrás, ter que devolver todo esse valor de compensação, todo o valor que já foi pagado. Seria um caos. Então, ainda está em discussão na STF essa questão do montante da compensação. Como que vai ser feito isso? Isso aí tem causado pânico nos meios jurídicos de administração ambiental. Outro assunto que já foi trazido é sobre o princípio da precaução. Eu gosto de falar muito de princípios, eu acho importante porque é fundado neles que se fazem as outras normas. O princípio da precaução, ele diz que não se deve permitir uma intervenção se não se souber todos os efeitos que ela pode causar. Então, eu trouxe uma reflexão, não é uma opinião minha que foi feita aí nesse artigo, mas uma reflexão. Eu convidei os leitores a uma reflexão. O princípio da precaução. Muito tem se falado da usina de Belo Monte, enfim, liminares têm sido dadas com base no princípio da precaução para a não construção dela. Mas e o acidente nuclear de Fukushima? A indústria foi instalada lá, e o princípio da precaução ele é universal. Não estava previsto que poderia ter um terremoto no Japão e ter afetado toda a população daquele país? Onde que está o princípio da precaução aí nesse empreendimento? E a mais recente revista, a gente faz uma análise do projeto de lei do novo Código Florestal Brasileiro. O projeto do novo Código Florestal Brasileiro, ele aduz que as atividades de utilidade pública e de interesse social serão previstas numa futura lei. Hoje em dia, como que isso funciona? Hoje em dia, o atual Código Florestal prevê e dá ao CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, esse poder de fixar outras atividades que podem ser consideradas de utilidade pública e interesse social. Qual que é a importância disso? Porque elas já estão autorizadas por lei a intervir em áreas de preservação permanente. E, hoje em dia, nós já sabemos com clareza quais são as atividades de baixo impacto ambiental, de utilidade pública e de interesse social. O novo Código Florestal quer deixar por uma lei. A gente sabe que os processos legislativos é um processo moroso, que demora. Então, se ficar esse vácuo legislativo, nós vamos ter sérios problemas em relação à pavimentação, porque a infraestrutura urbana, infraestrutura de estradas, é considerada de baixo impacto ambiental, de utilidade pública, e a mineração também. A atividade de pavimentação é umbilicalmente ligada à mineração. Também é considerado de utilidade pública. Então, se você deixa de considerá-las de utilidade pública, até que se publique uma lei que assim as define,
nós não vamos ter mais essa previsão e não vai poder haver intervenção em áreas de preservação permanente, o que vai emperrar ainda mais os processos de licenciamento. Bem, e aqui eu já concluo, eu agradeço a atenção de todos, peço a leitura do espaço jurídico da revista Pavimentação e peço também que sigam a Associação Brasileira de Pavimentação no Twitter, no seguinte endereço, @ABPV2. Esse 2 aí ele é algarismo, tá? @ABPV2. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.